O feudalismo era um sistema econômico clássico da Idade Média e se baseava nas relações entre o suzerano e o vassalo, ou seja, o senhor feudal e o seu servo. Nesta relação prevalecia a ideia da vassalagem, que era fundamentalmente estabelecida mediante troca. Então, a troca era o princípio fundamental da vassalagem. Com a queda do feudalismo, eis que os mecanismos de troca se enfraquecem, evidentemente. Há uma nova ordem que se impõe sobre a posse das coisas, e essa nova ordem também impõe uma movimentação populacional em direção a um novo núcleo social que se constituirão em cidades. Dentro desse novo núcleo, a troca se torna praticamente inviável. E daí começa aquilo que vai se consagrar como sendo o capitalismo. Essa expressão capitalismo, ela talvez tenha sido criada por um autor economista chamado William Makepeace Thackeray. E esse autor teria formulado algumas teorias sobre esse sistema em 1845, portanto, 3 anos antes de Karl Marx se referir a essa expressão em 1848. Ora, o que fundamenta o capitalismo é o acúmulo do capital. Para que haja o acúmulo do capital, há necessidade de uma divisão de classes. Significa, então, que o capitalismo, na sua primeira abordagem, já se mostra claramente em situação antagônica com a democracia. O capitalismo não combina com democracia. O capitalismo combina com Estado. O capitalismo não combina com direito natural. O capitalismo combina com direito positivado. Por isso que ele precisa do Estado. Então, o capitalismo vende a mercadoria do Estado como sendo na áurea do feitiço, de uma propaganda a partir de uma instituição gigantesca e protetora das pessoas, quando na realidade ele é o Estado claramente protetor do próprio capital e da própria burguesia. Sob esse aspecto, todo o aparato jurídico positivado, em última análise, é para proteger o capital. Portanto, a abordagem econômica sobre o capitalismo deve deixar evidenciado tais aspectos, no sentido de que uma ordem normativa democrática deve se preparar, evidentemente, para se confrontar com essa ideia enganosa, ilusória, e que trabalha com isso, ou seja, o feitiço, que é chamado o capitalismo.